Olá, sejam bem-vindos ao podcast da La Longevité. Esse podcast ele tem o intuito de conectar você com a sua longevidade ativa e falarmos um pouquinho do seu futuro. Hoje nós estamos aqui com a Silvia Maria. A Silvia Maria, ela é educadora física, formada em 2008. Sim. E a Silvia também tem formações em terapias holísticas, constelação familiar, reiki, Projexiologia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E linguagem do corpo, entre outras coisas, né, Silvia? Mas a Silvia gosta muito de dança. E hoje o nosso assunto é dança. Dança, eu posso falar um pouquinho sobre mim, Silvia, e eu vejo que a dança ela desperta emoção nas pessoas sempre. Tanto para aqueles que são dançarinos de carteirinha, quanto para aqueles como eu que não sabem dançar. Né? Então eu vejo que a música e a dança elas têm uma relação muito próxima, e dentro desse mundo da arte, a música e a dança ela tem uma resposta muito rápida no corpo das pessoas, tanto emocional quanto físico, né? Se você está num lugar que tem uma música, tem uma dança, aquilo já dá uma euforia e ela tem essa energia muito positiva. E isso que você está falando tem tudo a ver com tudo que me fez trilhar, inclusive a projexiologia, porque eu queria entender, né? Porque que quando a gente, eu também sou do canto, na verdade eu sempre fui das artes, estudei teatro na infância, né? Mas o que acontece? Eu sentia que tinha hora que arrepiava, que aquilo transcendia. E a projexiologia é uma parte da ciência, da conscienciologia, que ela ajuda a gente a estudar o que a gente não vê, o que hoje ainda não temos tecnologia para provar. E aí, o quanto que isso leva a gente, de repente, a sair de processos de ansiedade, N coisas, que era tudo que eu vivia na época quando a dança entrou na minha vida. Porque eu vim da música, da dança, mas a dança era um lazer, né? Dançava um pouquinho, mas era lazer. E aí ela veio entrando. Depois ela foi ficando tudo isso, desses 17 anos extremamente próxima. E essa transformação toda para a minha vida. A La Longevité, ela fala muito de longevidade. Eu estava lendo essa semana num site que chama Pensar Contemporâneo. Eu achei muito interessante porque o tema é o envelhecimento se combate dançando. Achei que tem tudo a ver com a nossa conversa hoje. E eu vou ler um pedacinho que eu achei bem interessante. Ele fala assim que o cientista do Centro Alemão de Doenças Neurodegenerativas e outras instituições alemãs, eles empreenderam um trabalho que os levou a mostrar que os idosos que se exercitam regularmente podem reverter os sinais de envelhecimento no cérebro. E eles concluíram que entre todos os tipos de exercício, a dança é o que tem o mais profundo efeito benéfico. É muito bacana você dizer isso, porque a dança entrou para mim por ordem médica. Eu trabalhava no setor administrativo, mas já tinham 7 anos de área hospitalar. E trabalho administrativo, eu era funcionária piloto, corria para lá e para cá. E aí quando eu fui, o médico orientou, eu já era criança de apartamento, as coisas não já vem com um déficit muito grande de vivências motoras. Natação eu tinha quase morrido afogada na infância, então eu olhei para o médico e falei assim, doutor, dançar resolve? Né? E ele, resolve, você precisa sair desse sedentarismo, né? Urgente. E aí a dança entrou, foi fazendo todo um processo, e quando eu fui para a faculdade, em 2005 teve um congresso internacional em Maringá. E aí eu peguei justamente o David Gallahue, que é do desenvolvimento físico, um doutor americano, e o John Wernicke, que também é alemão, e que é do desenvolvimento cognitivo. Os dois são doutores, né, linha vasta de ciência e estudo da educação física para esses dois setores. Eu olhei e falei assim, gente, é tudo que as pessoas precisam. Porque realmente o que o Wernicke, que é alemão, comprovou é que assim, quando você está fazendo aprendizagens novas por meio de um aplicativo, um joguinho de celular,
está potencializando o sistema nervoso? Está. Sim. Mas você fazer com o corpo, aprender coisas novas com o corpo e ritmizado, organizado, com técnica, exigindo outras coisas como a memória, né, e adaptações e tudo mais, isso potencializa. Então, tem tudo a ver. E você, o que a dança é para você? Para mim, virou um estilo de vida. Além dela ter sido esse divisor de águas, eu vejo ela hoje como uma fuga do estresse. Para quem quer só ter um lazer, tem uma vida muito estressante, um empresário, ou uma pessoa que trabalha o dia inteiro ali atendendo, né? Ela consegue extravasar não só o emocional, mas também todas as emoções. Né? O emocional que eu digo, porque tem dois, tem o excesso da responsabilidade que te deixa na adrenalina e tem aquilo que você teve que engolir, que você não pôde falar, que às vezes é um elogio a mais ou muitas vezes é o contrário, uma né? crítica. Uma crítica, uma briga, uma reclamação de um cliente, enfim. Mas ela também é um convite para sair um pouco das tecnologias. É um resgate, é uma forma da pessoa se ver, quebrar paradigmas, porque eu sou duro para dançar. Depois que você começa a se permitir, não tem esse duro para dançar. Mas a dança, ela é capaz de conectar você com o seu corpo, assim, de uma forma muito profunda? Muito profunda, porque lembra que você já estava me falando, né, da relação dela com a música. Com a música, sim. A música, ela alcança hertz. Né? Então, nesse alcançar hertz e nós tentarmos acompanhar esse ritmo, nós acabamos também entrando nesse hertz. O nosso pulso cardíaco busca pulsar com o pulso da música. E aí você tem toda uma congruência. Como isso acontece com o corpo físico, mental, emocional, psicológico, aí a energia, a gente percebe uma música melancólica, triste, ela tem uma força de levar a gente chora junto. Então existe, eu falo que nós temos 7 corpos por conta dessa logística, né? Nós vamos olhar, né? Tem um olhar específico e hoje nós temos profissionais específicos para cada um desses corpos. Que legal. Bom, as pessoas podem ter aquelas crenças que a gente tem lá de infância. Falar, bom, mas eu já tenho 40, 50, 60 anos, eu não consigo aprender a dançar, não consigo dançar, dança é para quem tem molejo no corpo. É possível aprender a dançar mesmo depois dos 40, 50 anos? É lindo, porque vira e mexe, me aparecem alunas com seus 60, que agora já criaram os filhos, já tocaram a vida, e sim, elas podem dançar. Na verdade, a modalidade de dança hoje, que eles colocam a idade mais adequada para entrar, geralmente infância. Eu entrei depois da vida adulta, fim de um relacionamento afetivo, um casamento, né, de anos. Então, eu entrei depois de uma certa idade. Não ainda aos 40, porque eu tô com 44 agora, mas sim, né, há 20 anos atrás. Então, é possível sim, e ela vem numa fase muito bonita, porque daí você tá buscando quebrar mesmo, né, essas ideias, eu não posso, eu não devo, será que o que vão falar? Agora a gente já tem uma maturidade maior de dizer, não, é para mim, é meu momento, eu mereço, né? É um momento de transformação até, né? De transformação, inclusive. De crenças. Sim. Porque a gente carrega isso muito arraigado dentro de nós, né? No processo de envelhecimento, que a gente trabalha muito na longevité para tentar manter as pessoas ativas, né? Então a gente trabalha muito com longevidade ativa. Esse processo todo de envelhecimento acaba diminuindo o equilíbrio e com isso os riscos dentro do ambiente, tanto de trabalho, quando a pessoa ainda trabalha, ou no ambiente de casa, os riscos de quedas são bem maiores. A dança, eu estava pesquisando antes de conversar com você,
a dança ela produz esse equilíbrio, ela é capaz de trazer um pouco mais de equilíbrio corporal. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Silvia. Eu tive muitas experiências assim. Durante o processo da pesquisa, de montar a ritmioterapia via dança, nós temos um limiar, né? Até onde a dança pode ir, porque ela naturalmente ela já traz benefícios. Se ela naturalmente traz, ainda você engloba outras possibilidades terapêuticas junto para endossar e melhorar ainda mais, então automaticamente você vai ter esse benefício. Mas sobre as quedas foi algo que me surpreendeu, porque o que acontece? Eu sempre coloco meios de explorar membros superiores, inferiores, né? Abdômen, principalmente essa força, esse centro de massa. Uhum. E aí, vez ou outra ao longo desses 10 anos, porque depois foi consolidando mais de 10 anos para cá, a vez ou outra aparecia: nossa, Silvia, eu escapei de uma esse fim de semana, tava lavando calçada, porque a gente também faz. Às vezes, ao invés de pegar a escada, pega o banquinho para pôr água naquela planta lá. Sim, e aí sim. Nestas coisas corriqueiras que a gente não tem controle que de repente acontece. E não precisa ser grave. Porque o que acontece? Quando criança, nós temos várias experiências físicas. E essa memória fica ali. Tanto é que a criança, às vezes, ela cai, ela nem se machuca, porque ela cai de uma forma que machuca menos. Sabe cair. Sabe cair. É bem isso mesmo, né, Té? Só que depois a gente entra na vida adulta, tudo mais aqui, né? Tudo formal, tudo. E aí o corpo, ele é muito seletivo. Ele é feito para economizar energia. Então, a partir do momento que ele percebe que determinados movimentos que nós fazíamos não fazemos mais, ele entende que aquilo não precisa mais. E aí, na hora de um escorregão, na hora de um apuro, da onde que ele vai? Ele está sem referencial, porque essa bagagem ficou muito lá no inconsciente, não está aqui fresco. Quando na dança eu consigo, por meio de um dabik, por meio de uma dança com bengala, por meio de um véu, por meio de danças dentro da cultura árabe, trazer esse resgate, essa riqueza corporal novamente, sim, a hora que ela precisa, as informações estão lá. Então, mesmo que ela escorrega, ela tem onde o braço faz o movimento, o abdômen faz a contração, o centro de massa vem e traz o equilíbrio. É isso que você chama de consciência corporal? Então, é um conjunto. Entra a consciência corporal, entra esse fortalecimento de estruturas do corpo que, de repente, elas ficam mais esquecidas e que na dança elas falam assim: nossa, eu nem sabia que eu tinha isso. Esse pedacinho aqui, né? E também essa variação, a riqueza de variações de movimentos. Porque daí a hora que o corpo precisa, ele junta essas informações. O sistema Sim. nervoso é muito inteligente. Sim. Acho que você está me convencendo a fazer uma aula de dança. Quem sabe até o fim do podcast eu consigo. E quanto às doenças, as neurodegenerativas? Você que já trabalha na área, tem relato? Você já atendeu algum paciente que teve uma melhora? Tem. Considerável? A gente teve, da parte mais específico de sistema nervoso central, eu peguei casos de Parkinson, estava começando a ir para um grau médio, né? Vira e mexe, havia ainda crises, e nós percebemos que no tempo em que ela ficou fazendo aulas, as crises ficaram mais espaçadas. Depois, por outros motivos, ela precisou parar com as aulas, né? Porque tem essa questão também, às vezes foge da vontade da pessoa, as rotinas, ela acaba tendo que se deixar no processo, né? Mas tem esse caso, a gente viu melhores sim. O Alzheimer, ele tem, é muito sutil os primeiros sintomas deles. É uma chave que eu sempre guardo no lugar, mas de repente eu não lembro, né? Pequenos lapsos, ele começa assim. E aí sim, a dança, pelo fato dela exigir que a gente tenha a memória de curto prazo, depois a de longo, e eu também eu fico instigando, né? Então, a coreografia que de repente estudou há 2 meses atrás, do nada faz, vamos dançar aquela música? Sim. Ai, mas eu não lembro.
faço esse resgate, porque nós temos 3 tipos de memória, né? A de curto, médio e longo prazo. E aí o cérebro, ele vai... E aí, se elas conseguem lembrar mais ou lembrar menos, isso já é termômetro para mim. Então, tem muita coisa dos estudos que a gente vai colocando em prática, mas que nem tudo exatamente elas vão sabendo ali na aula. Depois, no reforço via WhatsApp que nós temos o grupo de reforço. Se eu percebo que tem a necessidade, eu toco o assunto. Mas nas doenças degenerativas, foi o que mais me fez fazer o trabalho, né, do Jung Verne, que é essa comprovação de que quando eu faço aprendizagens novas com a mente, junto com o corpo, ele potencializa em até 30% essa utilização de neurônios que estão ali, que ainda não eram utilizados, para substituir. Então, mesmo que tenha perda de neurônio, os outros que estão lá inativos, eles fazem esse aprendizado e restitui, recupera aquela lacuna. Eu vi um filme, que agora estou lembrando, e o ator principal do filme, ele teve uma doença, uma demência, e acho que era Alzheimer. E a forma de comunicação dele com a filha, o jeito que a filha conseguiu se comunicar com ele, era através da música. Que a memória que ele não perdeu foi, ele tocava piano, então ele sentava no piano e tocava. E eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando aqui, que a gente está conversando, né? Porque essa memória musical. E a dança é com música, então essa memória, né? Eu brinco e falo que eu continuo cantando, Aliter. Só que agora eu canto com o corpo. Com o corpo, sim. Porque, e tem um detalhe, a música ocidental, ela é a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ela é uma escala reta. As músicas árabes, ela é um calendoscópio. Então, quando você pega uma musicalidade árabe, você vai ter lá pulsos de 5 tempos, de 3 tempos, de 8 tempos, mas os duns, tem duns, tá e cá. Só assim, depois, em outro momento, a gente explica melhor, mas os duns dos 5 tempos, dos 3 tempos, dos 8 tempos, eles conseguem conversar. Aqui a gente tem um pouco disso na musicalidade gaúcha, onde se você prestar atenção mais na bateria, você vai ter um pulso musical, né? E se você ouvir mais o acordeon, você vai ter o outro. Então, você tem 3 tempos e 4 tempos trabalhando juntos. Isso se chama um calendoscópio. Então, essa estrutura, ela exige, né? Então, ela naturalmente auxilia muito. Por isso que eu escolhi ela para a gente poder fazer esse trabalho. Que legal. Queria que você falasse um pouquinho para nós aqui sobre os benefícios que a dança traz nesse processo de envelhecimento. Porque a gente está falando aqui de pessoas que estão no processo, como eu e você, né? E que nunca fizeram dança, outros já fizeram, já têm algumas vivências, mas esse processo de envelhecimento, eu consigo melhorar através da dança? Quais são os benefícios, principais benefícios? Primeira coisa que a gente percebe, melhora a circulação. Que é importante. Independente de quem trabalha muito tempo em pé, muito tempo sentado, é algo que pega muito. E aí todo o metabolismo, então ele já melhora nesse sentido. O fato da dança trazer em si a característica do aeróbio, que é o consumo de oxigênio, Sim. Ela queima calorias. Todo Mas ela mundo quer queimar calorias. Pois é, todo mundo quer queimar calorias. E é muito bom, porque daí fortalece toda a estrutura, né? Não só vascular, pulmonar, cardíaca, intestinal. A dança árabe, ela tem um trabalho muito interessante nessa questão de ajudar nos movimentos peristálticos do intestino, então auxilia com esse processo de digestão. Se a pessoa faz uma alimentação melhor, ainda ajuda mais, muito mais. Então, assim, tem muito... olha, vai uma tarde pra gente conversar todos os benefícios, mas tem muita coisa legal. Que legal. E autoestima? Porque a autoestima é outro ponto que todo mundo quer ter autoestima boa, elevada. E nesse processo, principalmente para as mulheres, eu acho que os homens hoje estão bem mais ligados nessa questão, mas principalmente para as mulheres, pega um pouquinho, né? Esse declínio, maior, né? Se olhar no espelho, né? Então, ajuda mesmo? Você acha que é possível resgatar essa autoestima através da dança? De novo, eu suspeito de dizer. Eu falo para as minhas alunas, eu era uma magra reta, não tinha cintura, né?
E a dança, ela modela, a dança árabe, ela modela a primeira coisa, em 4 aulas, que qualquer mulher vai perceber é a circunferência de cintura. E aí, isso já, ela dá uma olhada e fala assim, nossa, né? Porque é o que a sociedade mais exige, né? Uma das coisas que mais exige. Sim. Mas no processo que a gente vai envelhecendo, que aí a ruga de repente não é tão bonita, que um fio branco não é tão aceito. Isso é muito a sociedade impõe. Sim, né? Tem uma sociedade que impõe. Existe essa imposição muito de que eu não posso ter rugas. E uma sociedade ocidental. Eu trago algumas coisas dessa cultura oriental que é tão bonita, que ela tem sim, tem coisas do olhar dela para a mulher que é muito bonito. E eu trago isso para a aula. Mas no próprio movimento, eu acho que tudo é o que você quer, por onde você quer levar. O papel de um bom professor, ele vai ser uma bússola. Ele vai, experimente por aqui, experimente por lá. Quando eu vejo que a cliente ela tem uma questão grande ali com a autoestima, que era o que eu tinha. Eu não gostava do meu cabelo liso, não gostava do meu narigão, não gostava do meu nome, não gostava dos meus ossos aparecendo, porque eu era muito magra, né? Então, quando você vem com esse processo, primeira coisa, eu começo assim, valoriza. Valoriza, você tem todos os dedinhos, né? Olha os movimentos que a sua mão faz, passa a mão pelo cabelo, olha, sente a textura da sua pele. Eu gosto muito de fazer esse processo. Sim. Por vários motivos. Ele aumenta aquelas sinapses neurais, ele traz uma aproximação, porque nós ficamos muito conectados com a internet e desconectados de outras pessoas e da gente mesmo. Então eu faço muito, porque a autoestima é eu me amar, me cuidar, me acarinhar. Então, esse processo tem dado muito certo por esse caminho. Que legal! Muito gostoso. A dança árabe, quando a gente fala em dança árabe, nós tivemos a experiência da aula que você fez, 2 musiquinhas, né? O pessoal já fica, dança árabe, como que é, né? Já vem a imagem das mulheres dançando e daí já surge aquela questão. Aquela barriguinha que as mulheres têm lá. É possível ter aquela barriguinha que é tão sonhada? É possível, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas tem barriga. Ou olha e fala assim, nossa, como que ela faz aquilo? Né? E tem um quadril desse tamanho e não tem barriga. A gente, voltando à sociedade, né? Para nós da educação física, o que é saudável é a circunferência de cintura. Né, você ter uma cintura, esse é o saudável. E a dança, os movimentos, ela massageia todos os órgãos, internos e externos, porque ela trabalha o aeróbio, mas trabalha também tudo que o Joseph Pilates desenvolveu, que é o trabalho isométrico. Então, por isso que ela é tão boa, ela traz o complemento, a integração entre os dois. Quando a gente vê essa integração nos músculos abdominais, o que acontece? Você tem o reto do abdômen, que é essa musculatura maior, sim, que pega de fora a fora. E o veio dela é aqui, é em pezinho. Serráteos e oblíquos, que são as laterais, né? Eles vêm cruzando, vêm ali subindo, né? Como o nome sugere. Elas complementam. Então fica aquele vínculo gostosinho, bonitinho ali. E ao mesmo tempo, dependendo do que cada uma quer alcançar, ele vai deixar isso, mas deixar feminino. Sim. E fica muito bonito. E dá sim para alcançar. E rapidinho. Que bom, né? Silvia, eu queria que você falasse para nós aqui, já que nosso assunto é longevidade, como que você cuida da sua longevidade. A hidratação, alongamento, depois da bendita orientação médica, vai fazer atividade física, né? Como eu tenho um histórico de cifose, lordose, escoliose, predisposição a tendinite nos joelhos, isso é a senha que eu trouxe de casa, né? Então, depois disso, sim, a dança ajuda bastante e aí eu fui complementando com hidratação, alimentação. Eu quase não como coisas produzidas industrializadas fora.
Sim. Né? Até pão a gente voltou a fazer em casa, quando dá tempo a gente faz mais em casa do que fora. Sono, Aleter, sono é muito essencial. Eu tenho o pessoal da área da saúde que daí precisa, e a gente precisa deles lá fazendo plantão, não tem jeito, Com né? certeza. Então, o que é possível eu oriento o máximo possível de rotina, porque o nosso corpo ele pede rotina. Né? Quando sai da rotina, ele fica assim, o que está acontecendo? Sim. Né? Então, não tem jeito. Mas para mim, em particular, o que mais deu certo é isso. Meditar, né? A hora que o bicho está pegando, respira, inspira. Existem várias linhas, né, dentro de longevidade que fala de pilares. Um dos pilares que eu gosto muito, porque gosto muito de gente, é o pilar da socialização. A dança, ela ajuda nesse pilar? Nossa, Clube da Luluzinha! É muito gostoso. Sim, até porque a cultura árabe tem muito isso, né? Elas são muito amigas umas das outras, sim, cozinham sim. juntos, faz as tardes de chá, né? E quando aqui, ocidental, né? Por mais que haja uma busca pela aproximação, para poder trabalhar aspectos que para nós fica distante, o que eu mais faço, a gente conversa muito, é essa autoestima, esse autoamor, autocuidado, né? E ela assim, porque daí o ciclo e vem, aí a gente, você já fez tal passo? Pega, vê lá, 2 semanas antes, já começa para diminuir TPM e tal. Então tem muita coisa gostosa. Sim. As músicas, eu gosto mais de dançar tal estilo, eu gosto mais do véu, né? Me sinto voando e tal. A liberdade, então essa troca, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então tem muita coisa que depois elas mesmas vão se ajudando e eu observo e fico feliz. Que bom, que bom. Porque esse espaço de socialização, eu acho que a música tem, e a dança daí junto, né? Vem junto com a música, não tem como, acho que é difícil. Não, e os Chabis, eles trazem muito tem músicas árabes que elas falam muito dessa paquera, né? Então, aí traz essa atualidade. Ela fala assim, nossa, mas tem música, eles chamam de música de azaração. Então, assim, é muito propício. Eu sempre doso. Hoje vamos dançar. Pegar pesado, né? Hoje a gente vai, né? Então, quando entram as introduções mais teóricas com determinados conteúdos, a gente traz essa aproximação. Todo mundo fala, precisa, né? Precisa, com certeza. Todos precisamos, né? Tem aula de até música, que vai aprender a tocar snooze. Tem uma pesquisa que ainda não foi concluída, não sei se você já leu, que é de Harvard. E eles fazem uma pesquisa com alguns já morreram desse pesquisado, das pessoas que estão envolvidas, né? E eles falam muito de socialização. O que as pessoas dizem que deixaram elas felizes, né? Durante um tempo que essa pesquisa está correndo ainda. E aí tem relato, se foi questão financeira, de ser muito próspero, de ter muito dinheiro. E o que mais deixou as pessoas felizes, fez as pessoas serem felizes no decorrer do tempo da pesquisa, foi a socialização. Os laços de amizade que elas têm, tanto familiar quanto com as outras pessoas, né? De se relacionar, de ter amigos de verdade. E eu acho que é muito legal quando a gente pensa na arte, e toda essa conversa que a gente teve me fez lembrar um pouquinho dessa pesquisa, porque o que fica é essa amizade. Ela fica além de todas as outras conquistas financeiras, de sucesso, de profissão, mas o que fica sempre mais e que dura mais e que faz mais sentido para nós são os laços que nós vamos construindo e as conexões. Isso, assim, a dança, nessa relação da professora com a aluna, e aí eu vejo, né, as amizades que formam. Forma também na dança de salão, não é o foco hoje, né? Mas assim, saiu o casamento de turma de dança de salão, né? Então, sim, porque tem essa proximidade.
Eu tenho alunas que hoje estudam com outras professoras, né? E falam, inclusive eu falo assim, minha professora Ivailde Bilar foi minha primeira professora, mora na Suíça, a gente é amiga até hoje. Teve um momento na história que ela me emocionou muito, porque ela veio para o Brasil e aí veio pra gente trocar e eu olhei e falei assim, nossa, eu tô trocando com a minha professora. E eu olhei para ela e falei assim, nossa, até hoje você ainda me ensina, né? Com essa humildade, com esse carinho. E ela, sim, por que não? E tal. E eu tem alunas que hoje não dançam, estão casadas, estão no momento assim com o neném pequeno, sim. E elas mantêm contato até hoje, né? E sim, essa amizade fica, a gente fala uma das outras, mantém, não tem como não. É uma vivência muito pela intimidade, gostosa, pela intimidade, coisas que a gente conversa, às vezes as nossas dificuldades, com a fase que está passando ali, às vezes é uma fase de concurso, é uma fase de faculdade, é uma fase de preparar casamento. Nós tínhamos, né, aluna, e agora casou, tá com neném, então assim, né, então são momentos que participam junto ali do momento da dança que não tem como não criar laços. E se a gente pensar nessa fase do público 50, 60 mais, que já estão ou em transição de carreira, às vezes os filhos já estão estudando fora ou já casaram e tem esse tempo um pouco mais disponível e às vezes se sente sozinho. E ali nesse convívio, no momento da dança, é um momento de se conectar com o outro. Sim. De criar vínculo. Depois chega uma fase que elas estão, a gente podia treinar, podia marcar. Sim. Aí sim, a gente vamos marca fazer o chá da tarde. Então, a gente pega receitas de chá, aí tem as passas, tem, né? E aí aproxima de outras coisas da cultura que não é só dança. Silvia, eu quero te agradecer muito. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Mas eu tenho certeza que teremos outras oportunidades de falar sobre outros assuntos, que eu sei que você tem aí uma riqueza de conteúdo. E eu queria que você deixasse seus agradecimentos. Se você quiser deixar sua rede social também para o pessoal te seguir. Eu quero agradecer, né, a você, a toda a equipe que nos recebeu e deixar um recadinho assim gostoso. Independente do motivo, a dança sempre vai trazer algo. Houve momentos que eu falei assim, a dança já contribuiu com tudo. E aquele momento específico da vida eu olhei e falei assim, não, ainda ela me ajudou com mais essa questão. Né? Trouxe um acolhimento, trouxe um novo olhar. Então assim, é um momento lúdico e que nesse mundo tão sério, às vezes vale a pena a gente resgatar a nossa criança. Minhas redes sociais é o Silvia Mariá, tem a RBT, HIT Bioterapia, depois eu deixo certinho para vocês. Muito obrigada. Gratidão, Silvia, muito obrigada mesmo. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, assim como fez para mim. Uma conversa tão gostosa assim e tão descontraída. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e vamos junto em busca de uma longevidade ativa.